Deus abençoe você e toda a sua preciosa família. Que a graça de Deus, o favor de Deus, a força de Deus, a coragem de Deus, a generosidade, a cura, a restauração de Deus chegue para você e todos os seus. Que o poderoso sangue de Jesus esteja nos cobrindo cada um dos nossos familiares. Que estejamos nós e os nossos revestidos com a armadura completa de Deus. Declaramos que o sangue de Jesus está restaurando tudo que é necessário do nosso passado, está restaurando todas as áreas das nossas vidas no presente, todos os nossos relacionamentos, todas as nossas emoções. E este sangue está cuidando e protegendo do nosso futuro, resguardando o nosso destino. Para a glória de Deus, estamos aqui orando todos os dias pela restauração completa dos relacionamentos na nossa família, para que toda briga, toda rixa, toda barreira, tudo que promove a dissensão, as disputas no nosso lar, no meio da nossa família, seja removida. Coisas espirituais, coisas emocionais, coisas materiais trabalham muitas vezes contra os relacionamentos. Nós estamos aqui para clamar, nos apropriando pelo que Cristo já executou por nós na cruz, para tomarmos posse e trazer a existência para as nossas famílias. Efésios 2,14 é a palavra que veio para nos sarar. Por causa de Jesus Cristo, nós agora temos paz. Ele fez de dois povos um povo, uma unidade. Pelo seu corpo na cruz do Calvário, ele destruiu a parede de ódio, de indiferença, de inimizade que os separava. Todo conceito, todo pensamento que promove a separação e que, se não for combatido em oração, se não nos apropriarmos do agir de Deus, da obra de Cristo para nós, aquilo vai crescer, se amontoar e vai promover ainda mais separação. Sempre que existe mais de uma pessoa, vai existir mais de uma maneira de pensar, mais de uma maneira de agir, mais de uma maneira de falar, e ali há uma propensão para haver coisas que vão causar conflitos, discórdias. Nós precisamos nos lembrar que Cristo nos garante a paz. Precisamos trabalhar pela paz. Não quer dizer que sempre vamos conseguir concordar, mas sempre podemos encontrar um ponto de equilíbrio. Sempre podemos procurar promover pontes que unam e não construir muralhas que separam. É claro que vai exigir da nossa parte empenho. Cristo se empenhou, Cristo não brincou. O que foi necessário fazer, ele fez para trazer a unidade para as nações, para as pessoas, para as famílias. Nós precisamos ter consciência do que ele fez e não podemos brincar neste ponto, neste aspecto. A nossa família é preciosa. Nós precisamos levantar a bandeira da intercessão, nos apropriando da obra gloriosa, para que o sobrenatural de Deus nos ajude nesta direção de construir uma família forte, uma família onde todos estão alinhados, unificados, onde reina a paz, onde reina o amor, onde reina a esperança. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, nós estamos estudando a palavra de Deus até a Páscoa, clamando todos os dias para Deus agir de forma sobrenatural, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, trazendo a unificação nas nossas famílias, fazendo com que haja um avivamento, que as pessoas sejam reconciliadas com Deus em primeira instância e reconciliadas umas com as outras. No estudo de hoje, nós vamos entender que o paternalismo, a superproteção e a possessividade, elas atrapalham as pessoas no exercício da liderança. Elas atrapalham o líder e atrapalham o liderado. A palavra do estudo está no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 53 até o 58. Jesus falando: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não vão ter vida em vocês próprios. Mas aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o
meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Neste texto, Jesus está falando de forma metafórica. É claro que não vamos virar canibais para comer a carne e o sangue literal. Ele está falando que ele é o pão que alimenta. Ele é o estilo de vida, ele é a mensagem. A palavra dele, a palavra que está escrita tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é o próprio Jesus. Quando comemos a palavra, o que é comer a palavra? É literalmente ler a palavra, mastigar a palavra, permitir que a palavra penetre em nossa maneira de pensar, de sentir, de agir. Que a palavra seja o nosso nutriente, seja aquilo que nos alimenta, aquilo que nos dá energia. Que a palavra nos transforme, que a palavra trabalhe o nosso caráter. Aqueles que vão se alimentar da palavra estão comendo a carne e bebendo o sangue. Por que precisamos beber o sangue? Porque foi através do sangue na cruz que ele comprou a nossa liberdade. O sangue de Jesus é uma moeda atemporal. Por mais que já tenham passado 2000 anos, é ainda a maior e mais valiosa moeda. Continua tendo a mesma força, o mesmo vigor e a mesma atuação no reino espiritual. O real oscila de valor. Ora vale menos, ora vale mais. Nesse momento está valendo cada vez menos. O dólar valendo mais, a libra valendo mais, as moedas dos países desenvolvidos valendo bem mais e o nosso real valendo menos. Quando a gente fala do sangue, ele nunca vai ser superado por dólar, por real, por libra esterlina, pela moeda do Japão. Não vai haver nenhuma outra moeda maior do que o sangue. Então, quando ele fala beber o seu sangue, ele está nos chamando a termos uma vida que segue e imita ele. Ele teve a capacidade de dar tudo dele para que nós pudéssemos ser perdoados e fôssemos então aceitos perante Deus no reino de Deus. Literalmente, o sangue de Jesus comprou a nossa entrada no reino. Havia um preço a ser pago. O preço era a condenação. Nós pecamos, todos pecaram e todos foram destituídos do direito de ter acesso a Deus. Quando Jesus entregou até a sua última gota de sangue, ele estava pagando com o sangue o preço do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele pagou o salário do nosso pecado com o sangue dele. O sangue dele ainda está falando, ainda está agindo. E nós nos apropriamos desse sangue todas as vezes que começamos a orar. Declaramos que esse sangue está nos cobrindo, está agindo nas nossas vidas. E nós precisamos entender que a liderança de Deus com Jesus é uma liderança adulta, é uma liderança sadia, honesta, verdadeira, justa. E que o que Cristo nos deixou e nos ensinou é uma liderança à semelhança da liderança de Deus. Cristo não entregou para nós o paternalismo. O paternalismo, ele se estabelece quando o líder trata o liderado já adulto como se ele ainda fosse uma criança, como se ele ainda fosse imaturo. O líder insiste que aquela pessoa precisa continuar dependendo do líder. Pode ser um pai ou uma mãe que quer saber tudo o que ainda acontece na vida do filho que já é casado, na vida da filha que já é casada. O pai e a mãe que fica interferindo na vida pessoal desse filho, dessa filha, frustrando os seus projetos com chantagens emocionais, com chantagens financeiras, com chantagens de qualquer nível. É mais do que natural, é sadio, é salutar que os pais de filhos, crianças, fiquem inteirados de toda a rotina da criança, de tudo que a criança faz, tudo que a criança deixa de fazer, tudo que a criança escolhe. Mas quando essa criança passa pela adolescência e entra na fase adulta, ela conquistou o direito à privacidade, ela conquistou o direito a ser respeitada, a ser honrada. Aquela criança, ela chegou na fase adulta amadurecendo e ela
como um jovem adulto, ainda vai errar, vai. Mas ela vai ter que errar para ir amadurecendo. Ela vai acertar também para amadurecer. Não necessariamente ela precisa errar. Mas ainda que ela erre, aquilo vai fazer parte da jornada do amadurecimento desta pessoa até que ela obtenha total emancipação. Ou pelo casamento, porque quando casa é para obter total emancipação. Agora, quem está casado vai cuidar da sua família. Ou por ser dono da sua própria vida, já pagar as suas contas, já morar até por conta própria. Quando isso acontece, eles conquistaram a sua emancipação. Pais que continuam bloqueando os filhos, retardando a emancipação desses filhos, estão estabelecendo o paternalismo, estabelecendo uma espécie de relacionamento adoecido, que só vai reproduzir debilidade nos próximos relacionamentos desta pessoa. Pessoas podem chegar a enterrar os seus talentos por não conseguirem se libertar das rédeas dos seus pais, das rédeas dos seus líderes. Líderes dominadores interpretam como desaforo ou mesmo como deslealdade quando o seu liderado tem iniciativa natural de querer crescer, de querer se emancipar, para desfrutar de uma autonomia maior. Esses líderes, que pode ser o pai e a mãe, se sentem ameaçados quando os seus filhos demonstram que já não precisam mais tanto da sua tutela, que precisam desmamar. Os pais não conseguem dialogar, não aceitam muitas vezes quando estão errados e não aceitam quando os liderados amadurecem e querem seguir o seu próprio caminho. Nós precisamos entender, observando o estilo de vida de Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus, ele liderou num primeiro momento chamando seus discípulos para perto dele. Ele falou: venham para mim. Quando ele chamou os discípulos, ele tinha um objetivo, que era aliviar e tratar as sobrecargas, as feridas, as opressões daqueles discípulos. Depois de um tempo que ele viu que eles já estavam prontos, ele os desafiou a seguirem o seu estilo de vida. Ele falou: agora venham após mim. Jesus, ele retirou a sobrecarga, mas ele entregou a cruz. Vir após Cristo é vir fazendo o que Cristo fez. Cada um carregue a sua própria cruz. Assim como Cristo precisou carregar a sua cruz, nós precisamos carregar a nossa cruz. Cristo não paternalizou o relacionamento com ninguém. Ele não fez com que ficassem dependentes dele para sempre. Venham e fiquem. Até os que ele curava, ele dizia: vá. Vá, vá, vá e não conte nada, vá e não conte nada, vá e vá para as 10 cidades. Para cada um ele dava uma ordem, mas nenhum ele disse: venha, fique, continue atrás de mim, bebendo de mim, sugando de mim o que você pode. De jeito algum. Ele arrematou o processo do discipulado com os seus liderados, dando a ordem do ID, dando a grande comissão. Então, todos nós viemos para Cristo no primeiro momento porque ele nos chamou: venham para mim. Ele nos acolheu, ele nos abraça, ele nos cura. Chega num tempo onde ele nos entrega responsabilidade: venham após mim. E o final, ele já deixou a grande comissão para todos nós: vão e façam discípulos, vão e reproduzam o que eu fiz com vocês em outras vidas. A responsabilidade de ministrar a outras vidas é a responsabilidade para liberar o gatilho do crescimento sadio. Cristo liberou o crescimento sadio para todos nós. Nós precisamos, na nossa família, liberar o crescimento sadio para os nossos filhos e para os nossos liderados em qualquer lugar, em qualquer instância. Nós precisamos liberar para eles o crescimento sadio. O bom líder vai confrontar o liderado quando ele estiver errado. O pai vai confrontar o filho quando estiver errado. A mãe vai confrontar a filha, o filho, quando estiver errado. O chefe vai confrontar o liderado quando ele estiver errado. Já o líder paternalista, seja o pai, seja o chefe, por uma debilidade na sua conduta, ele vai encobrir o erro. Ele vai encobrir o erro do filho, o erro da filha, vai encobrir o erro do funcionário. Isto não é saudável. Jesus, ele sempre confrontou as pessoas, tratou as feridas de quem queria ir até ele, quem queria segui-lo.
mas ele não deixou de confrontar ninguém. Em Mateus 23, nós vemos ele confrontando um grupo de pessoas fortes, os fariseus, naquela época. Ele também confrontou a multidão que só estava atrás dele porque tinha visto o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele confrontou aquela multidão que estava seguindo ele por interesse material. Ele não parou aí, ele confrontou a gama de muitos discípulos, pois no final ele já tinha muitos discípulos. Nós encontramos em João, capítulo 6, versículo 60, a continuação do texto que eu comecei a ler, que para sermos um bom discípulo, vamos ter que nos alimentar do pão, comer a carne e o sangue. E ele confrontou os seus discípulos ao ponto que muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem vai ser capaz de aceitá-la? No versículo 61, Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, falou: isso está ofendendo vocês? E neste momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12, que era o ciclo mais íntimo, e perguntou: vocês também vão embora? Como seres humanos, nós temos um potencial de fantasiar, de criar a imagem do líder que nós queremos. As pessoas, elas eram atraídas para Jesus. Ele tinha um magnetismo, ele tinha um carisma, além de que ele fazia o bem. Mas não era só por isso que ele queria que as pessoas estivessem ao seu redor. Ele queria que elas crescessem, que elas se tornassem pessoas sadias e que elas reproduzissem a sua sanidade em suas famílias. Por isso que Jesus não ficou lambendo as feridas dos seus próprios discípulos, aqueles mais chegados, ele não lambeu. O paternalismo vai ter a tendência para juntar consigo pessoas aproveitadoras. O paternalismo vai destruir, porque ele vai sugar o potencial do líder. Pessoas aproveitadoras só querem receber, elas pedem. Elas nunca estão prontas para dar. Elas nunca estão prontas para se doar. Quanto mais elas recebem, mais elas querem receber. São os líderes paternalistas que criam ao seu redor liderados que são pessoas que não sabem servir. São liderados que querem adular o líder para continuar recebendo do líder infinitamente. Todos nós precisamos ter muito cuidado na nossa casa para não estarmos criando esse estilo de liderança no qual os nossos filhos vão ficar viciados, não vão querer amadurecer, não vão querer crescer, pois crescer exige que a pessoa seja responsável pela sua escolha, pela sua decisão e arque com a consequência da sua escolha e da sua decisão. Filhos que estão debaixo de uma liderança paternalista vão vir sempre para a barra do pai e da mãe para que o pai e a mãe resolvam o problema que eles criaram. Por outro lado, pais e mães que são da liderança paternalista precisam acordar e parar de querer ser tão possessivo a ponto de achar que tem o direito de viver a vida do filho por ele, tem o direito de fazer a escolha pelo filho, tem o direito de dizer o que o filho vai fazer e o que o filho não vai fazer, mesmo aquele filho já sendo adulto. Que os nossos olhos sejam abertos, que nós como pais cristãos possamos ter a consciência que o nosso papel é formar pessoas segundo o caráter de Jesus, formar filhos segundo o caráter de Jesus, no trabalho formar funcionários segundo o caráter de Jesus e não de acordo com a nossa personalidade. Significa que nós vamos respeitar as características dos nossos liderados, sejam eles os nossos filhos, sejam eles pessoas conhecidas que nós temos a honra de liderar na vida deles. Deus nos entrega a honra de liderar na vida das pessoas. Sejam elas os nossos filhos, sejam elas os nossos funcionários, sejam elas a nossa equipe, sejam quem for, é uma honra estar ali para auxiliar, para incentivar aquela pessoa a crescer, incentivar aquela pessoa a usar os dons e os talentos e as características maravilhosas que Deus apresentou. O nosso trabalho é mostrar o caminho, o nosso trabalho é auxiliar que elas passem pelo processo de amadurecimento e se tornem líderes melhores do que nós, maiores até do que nós, com um alcance
infinitamente maior do que o nosso. Se conseguirmos fazer isso com os nossos filhos, se conseguirmos fazer com que os nossos liderados tenham uma qualidade de vida e uma qualidade de trabalho melhor do que o nosso, nós cumprimos bem a nossa missão. Se nós estivermos vendo pessoas que estão paradas, empancadas, paralisadas ou mesmo atrofiando, nós precisamos rever o nosso estilo de liderança. De alguma forma, estamos agindo com essas pessoas de forma paternalista. Precisamos deixar isso de mão e aprender com o nosso mestre. Vamos lembrar que o nosso Jesus, ele não lambeu a ferida de João, Pedro, Tiago, de nenhum dos 12. Não lambe a nossa ferida. Ele sarou a ferida, mas colocou todo mundo para seguir sua vida trabalhando, sendo produtivo para o reino de Deus. E para aqueles que se ofenderam e quiseram deixá-lo, paciência, elas eram pessoas livres, podem ir embora. Deus lindo, Deus querido, Deus amado, Deus Pai, nós precisamos muitíssimo que o Senhor venha nos ministrar para sermos líderes à imagem e semelhança do nosso Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na nossa vida, no nosso estilo de liderança, assim como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos entrega é perfeito, é maravilhoso e nós te agradecemos. Precisamos desse pão, continua derramando esse pão nas nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo o mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Ó Senhor, como pai, como mãe, nós oramos pela nossa forma de exercermos a autoridade no nosso lar. Por favor, o Senhor sabe o quanto nós amamos os nossos filhos, mas nos livra de estarmos super protegendo os nossos filhos, como também nos livra de estarmos exercendo um domínio sobre ele extremamente possessivo. Nos livra da possessividade, nos livra de estarmos nesse estilo de liderança paternalista que cobre o que não é para cobrir e descobre o que era para cobrir. Só o Senhor pode nos dar o equilíbrio de como agir, de qual é a hora de falar, de confrontar, como promover a cura em cada situação, em cada questão, para vermos os nossos filhos crescendo, amadurecendo e se tornando adultos responsáveis, sadios, desenvolvendo uma família dali para frente de forma a eles próprios terem essa autoridade sadia sobre os filhos deles, que são os nossos netos. Queremos ver a nossa família crescer, multiplicar, governar sobre a terra, como o Senhor nos pediu, nos ensinou, nos demandou. Precisamos do estilo de liderança de Jesus. Precisamos não usar da nossa força para manipular, para esmagar os nossos filhos, os nossos liderados. Que o Senhor nos dê a graça de termos o equilíbrio de saber como usar a força, como usar o poder que o Senhor nos deu para exercer relacionamentos saudáveis. Nos ajuda a saber a hora certa de empurrar, incentivar cada um deles a tomar mais e mais decisões, que eles possam crescer em sabedoria, estatura e graça, que eles possam, em todas as escolhas e decisões, entender que eles que vão arcar com as consequências. E dali para frente, que a família deles também vai arcar com as consequências das suas escolhas e das suas decisões. Neste mundo, Senhor, nós oramos para saber como lidar, como manter os princípios cristãos em meio a tantas distrações, em meio a tantos ensinamentos que ofuscam o ensinamento de Cristo. Ó Pai, por favor, nós fazemos parte da nação brasileira. Existe muito paternalismo na nação brasileira, muita mania de passar a mão no que se não deveria passar a mão. Nos exime de estarmos agindo dessa forma no nosso lar. Nos dá o equilíbrio, nos mostra como é a hora certa de ensinar os nossos filhos a carregarem a própria cruz, para então conseguirem ser adultos autônomos, adultos que desmamaram, adultos que vão
construir seus próprios núcleos familiares de forma sadia, de forma equilibrada. Possamos seguir nos inspirando no Senhor, na sua palavra, no seu Filho. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada intercessor, eu oro por cada família, eu oro por cada necessidade dessas famílias nessa véspera de Páscoa. Eu oro pelas necessidades financeiras, eu oro pelas necessidades de cura. Muitas pessoas aqui estão precisando do teu toque, Senhor, no corpo físico. Livra da enxaqueca, livra, Senhor, da dor no estômago, livra o teu povo da insônia, da perturbação noturna. Ó Deus, que o teu povo possa deitar e logo dormir, ter um sono restaurador, receber a tua visitação, sonhos sobrenaturais, que eles possam ver o Senhor falar, o Senhor ministrar enquanto eles dormem. Que de dia o teu povo receba a visitação da tua cura. Cura nos ossos, cura na perspectiva, cura na mente, cura nas emoções. Que as pessoas possam ter a cura na fala, cura nas relações. Senhor, irmãos que brigam com irmãos, que o Senhor entre nessa questão e que caia por terra toda a parede, todo o assunto que levanta uma barreira de indiferença. Marido brigando com esposa ou esposa com marido, que o Senhor entre nesse assunto, que a paz reine e prevaleça, que essas questões possam encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de acordo. Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão com dor forte na coluna, que o Senhor coloque a sua mão poderosa de cima a baixo, ministrando o teu sangue, o teu bálsamo, o teu refrigério, a tua cura divina, que toda fibromialgia ceda ao nome de Jesus, enxaqueca ceda ao nome de Jesus, alergias cedam ao nome de Jesus, doenças congênitas cedam ao nome de Jesus, doenças hereditárias que sejam interrompidas pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Diabetes, pressão alta, cedam ao nome de Jesus. Inflamações, rinite alérgicas, cedam ao nome de Jesus. Asma, recue, bata em retirada no poder do nome de Jesus. Toda e qualquer doença, AVC, Parkinson, ceda ao nome de Jesus. Colocamos todos os nossos familiares e todas as doenças que eles apresentam. Câncer, tireoide, hipertireoidismo, hipotireoidismo, cedam ao nome de Jesus. Zumbido nos ouvidos, cedam ao nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos pelos nossos parentes de perto e pelos nossos parentes de longe. Que essa seja a melhor Páscoa da nossa vida. Que haja muito relacionamento restaurado. Que haja uma conexão divina formidável entre nós e os nossos amados, entre os nossos amados e o Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa fazer prevalecer a tua vontade, a paz que o Senhor conquistou para nós através de Cristo naquela cruz, reinando em nosso lar, em nosso dia, em nossa noite, em nossa semana, em nossa Páscoa, para a honra e glória do teu nome. Aleluia, 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 amém. E você que concorda, diga amém. Escreva aí nos comentários por quem você está orando, o que esses estudos estão acrescentando na sua vida. Qual comportamento você precisa que Deus lhe ajude a ter uma transformação que você sabe que vai promover mais a paz na sua casa e na sua família. Quero saber da sua vida para orar com mais eficiência por você e pelos seus. Então escreve aí nos comentários. E vamos sempre continuar orando uns pelos outros, orando por todas as famílias. Deixe aí o seu legal, seja você uma bênção. Copie o link desse estudo e encaminhe para aquelas pessoas que precisam aprender que muitas vezes a superproteção é atrapalhar a pessoa, que precisam aprender a liderar baseado no exemplo do nosso Jesus. Eu vejo todos vocês no próximo estudo.